falar mais. Para nós, o tanto que nós levamos a sério a nossa missão, que para nós, tu fez o almoço, tu fez assim. Tu fez passado, tu fez melhor, tu fez pro grupo todinho. Porque nós nos desvincula. Nós já se tornamos um só, entendeu? Então eu sempre costumo passar isso para eles. Então nós temos duas atas de trabalho. Essa aqui, ó. Essa ata, como vocês quiserem dar uma olhadinha, vocês não vão, a gente não vai entregar na mão, vocês precisam olhar, tá? Ela é ministrada, então você vai pegar isso aqui com ela ou comigo. Aí eu escolho, eu quero conhecer. Posso falar para você e passar ela contigo. Mas se você também querer passar comigo, ela fala, não amor, passa com você mesmo. Aqui a gente não tem esse negócio de, sua mulher só fala com mulher, homem só fala com mulher. Não tem isso aqui. Eu posso pedir para ela passar uma administração para o Jorge. Sem problema. Senta aqui, aí vai sentar, ela vai passar. Explicar. Nós temos essa aqui, que é da fundação, tá? Do grupo. Vocês vão perceber que o ano da fundação do grupo que foi em 2013. Mas essa ata aqui já é de 2018. Ó. Por quê? Essa ata ela foi feita 5 anos depois do grupo já. Por causa que quem fez essa ata aqui foi minha secretária, a Carla. Tá bom? Depois vocês vão conhecer um pouco também a história da Carla, que está aqui. Essa outra ata aqui, ó, ela já, a gente nem fala que é ata, já fala que é o livro, né? É o livro de geração, que é um livro de ministrações. Aqui está escrito, ó, livro das ministrações, né? Bem que tá aqui. Quieta, rapaz. Essa aqui é a ata, esse aqui é o livro. Nesse livro aqui, o que vai ter aqui? Vai ter várias ministrações, tá? Vai ter vários exemplos de coisas que ocorreram aonde? Vocês sabem dizer onde ocorreram o que está escrito aqui? Agora pegou, né? Então olha só. Quando vocês abrirem esse livro aqui, a gente não vai repassar agora, mas vai ter uma hora que vocês, cada um desses, vocês vão ter um livro desse irmão. Depois quando a gente mandar pra gráfica, vai ter vários livros, né? Aí vocês vão ter esses livros irmão. Aí eu pergunto pra vocês, o que é que vocês vão pegar aqui, desses livros aqui? Aqui nós temos duas histórias, tá? Nesses livros aqui. O livro da ata de construção do grupo, né? E esse outro aqui que foi em 2018, que foi o livro das ministrações do Geração. Então nós vamos ter duas coisas aqui dentro. Nós vamos ter a história bíblica, que é a que você pega daqui, da palavra aqui, né? Começa aqui no caso. E você vai ter também o histórico dos acontecimentos que ocorreram aonde? No grupo de Geração. Então nós vamos ter esses dois, né? Se você abrir aqui e pegar a primeira página aqui, vamos pegar aqui. Olha o que fala aqui. É livro das ministrações de geração livre. Ele fala bem assim, ó, quando Deus criou Adão, ele era perfeito. Assim também, quando Deus nos criou, éramos perfeitos. Sem pretensão, orgulho ou arrogância. Sem malícia e sem religiosidade. Então aqui nós pegou o quê? Parte da história bíblica falou de Adão e Eva, sim ou não? Né? Falou lá do jardim. E a outra parte fala das experiências que nós tivemos com Deus já no grupo de geração, que fala aqui, ó. Quando Deus criou Adão, tá falando do jardim, tá falando da Bíblia, né? Tá falando da origem lá, né? Adão era o quê? Perfeito. Sim ou não? Era perfeito ou não? Assim também, quando fala assim também, a gente tá falando com o grupo de geração. Você está dizendo aqui que é uma história que está contando. Ah, mas pastor, mas por que você fala assim que está contando uma história? Ah, você está escrevendo uma nova Bíblia? Não, nós não estamos escrevendo uma nova Bíblia, mas eu costumo dizer para todo mundo, e é de que a pessoa concordar ou não. Todo homem de Deus, ele tem que ter uma história com Deus, sim ou não? Sim. Vocês estão entendendo aí onde que acontece? A mudança acontece aí. Então, olha lá. No começo ele abre assim falando, quando Deus criou Adão, está falando lá da Bíblia, lá no começo, lá do Jardim do Éden, né? Ele era perfeito, sim ou não? Sim. Agora quando ele fala assim também, quando Deus nos criou, aí envolve quem? Aí não está falando mais de Adão. Nos criou, quem está aqui? Gessilane está aqui, está falando de Gessilane.
O Jorge está aqui? Estou falando do Jorge também. Nos criou. Criou o pastor aqui no caso. Criou o líder aqui. Está falando do Rogério, sim ou não? Está falando do Rogério? Está falando da Sara, está falando da menina que está filmando ali. A nossa missionária ali, né? Gessiane. Por que está falando da Gessiane? Porque olha só como está a verbalização. Está falando assim, ó. Assim também, quando Deus nos criou. Então, engloba todo mundo. Aí já está na geração. Então, assim também, quando Deus nos criou, éramos perfeitos. Aí não está falando só de Adão, está falando da Gessilane, de mim, da menina que está filmando, dos demais que estão aqui, dos outros que estão em casa, que não vieram. Quem está entendendo? Então, quando Deus nos criou, éramos também perfeitos. Agora, as experiências já que teve no grupo. Aí aqui a história do grupo, olha só. Éramos perfeitos, sem pretensão, orgulho ou arrogância, sem malícia e sem religiosidade. Ou seja, tudo aquilo que é a administração que o grupo traz. O que a gente fala? A gente prega muito na questão de a pessoa abater o orgulho. Abaixa teu orgulho, mano. Se liberta. A gente não usa muito isso aqui, né? A gente fala muito disso. Seja uma nova criatura, né? Fala do orgulho. Fala muito do ego. Tira o teu ego. Deixa Jesus matar o teu ego. Fala muito disso. Então fala da pretensão, fala do orgulho, fala da arrogância, fala da malícia, né? Para a pessoa não se tornar uma pessoa maliciosa, um crente malicioso. Fala que a pessoa era sem religiosidade. Por quê? Porque tem muitas pessoas que ainda possuem religiosidade. Muita religiosidade, né? Inclusive até que atrapalha ela ter um relacionamento direto com Deus. Por quê? Porque ela acha que ela tem que ter alguém entre ela e Deus. Mas o véu já não se rasgou? Sim ou não? Ah, mas tem que consultar um pastor, um padre, um bispo, um líder de um grupo como de geração para poder ter Deus. E se eu falar para você que você pode ter Deus lá na sua casa, lavando a louça lá, o que você vai dizer para mim? É por isso que a gente fala aqui. Então a pessoa tem que estudar. Então não pode ter religiosidade, né? Esse é um outro fator. Então nós temos essas duas atas, igual eu expliquei, né? Todo o nosso trabalho, ele é fundamentado na palavra de Deus. Eu vou até abrir aqui um para vocês, que é o do... Esse aqui, ó. Então, para você fazer um trabalho de evangelismo dentro do grupo, é fácil. Por quê? Porque você tem uma mensagem. Qual a mensagem você vai pregar? Cristo. Você não muda sua mensagem. Na nossa pregação, quem é glorificado? Homem nenhum é glorificado, apenas Cristo. Jesus é o Salvador? Sim ou não? Tem pessoas que entendem ele assim. Tem pessoas que entendem que, não, eu vou para Cristo porque eu vou ter um casamento feliz. Ela entende que Jesus é a passaporte dela do casamento feliz. Tem pessoa que vai para a igreja porque ela quer ficar rica, né? Porque os pastores não falam isso, venha para a igreja que você vai ficar rico, né? Tem até um que fala bem comigo, né? Meu amigo é hoje, tá, né? Ele fala, venha, aí a pessoa vem. Mas nós costumamos dizer para vocês que o evangelho, ele não tem nada a ver com essas coisas. De riqueza, de ficar rico, de possuir bens materiais. O evangelho é salvação. Por isso que nós falamos, nossa mensagem é Cristo, nós não mudamos a nossa mensagem. Na nossa pregação, o menino é glorificado, apenas Cristo é glorificado. Então, é fácil de trabalhar? É fácil. Por quê? De repente eu estou aqui evangelizando a Gessilene. Qual que é o meu objetivo com ela? Falar de Cristo, para que ela conheça Cristo. Agora, se eu trago ela para ela conhecer apenas os trabalhos do grupo de geração e eu não falo da pessoa de Cristo, ela vai ficar muito assídua, né, nas questões do grupo de geração, do trabalho do grupo de geração, mas não vai conhecer nada sobre Jesus, sobre Cristo. Aí como ela vai pregar? Para outro. Não é? Tem pessoas hoje que se diz cristã, que se diz estar na presença de Deus, se diz ser um discípulo de Cristo, e ela não conhece nem a história de Cristo. Vocês já viram isso? Pergunta para ela alguma coisa sobre Jesus, ela não sabe. Mas pergunta para ela que dia é o culto do fiel dizimista, ela sabe. Entendeu? Porque aí inverte a coisa, né? Então nós temos que ter esse cuidado. Falar de Jesus, levar a mensagem de salvação para as pessoas. Nós compreendemos as diferenças das igrejas de umas para as outras, respeitamos. Mas se nós queremos ter um objetivo
e o nosso objetivo é levar Cristo, é pregar Cristo, então a pessoa tem que compreender de uma vez por todas logo essa mensagem, de forma correta. Jesus é o Salvador de quem? Do mundo. Ele veio para quê? Do mundo, para salvar o mundo. É importante que o mundo saiba dele. Vocês estão entendendo? Então eu não posso maquiar a coisa, eu não posso ficar enrolando aqui com a Gisilene. Olha, Gisilene, mas por quê? Não, tem que bater logo o preto no branco. Gisilene, é o seguinte: você caiu quando Adão caiu, quando ela caiu. Você caiu também. Você estava destituída do reino de Deus, todos pecaram. A gente tem que ir logo na palavra, pegar Efésios logo ali, ó, pegar Gálatas logo ali e já passar a situação para ela, né? Nós vivíamos em trevas, não conhecíamos a palavra, andávamos distante. A nossa reconciliação com Deus, ela só acontece na pessoa de Cristo. Eu tenho que já bater lá o fio para ela logo. Eu não tenho que ficar maquiando a coisa, né? Quem está entendendo? Então, uma vez que ela entende, ela vai entender isso. Aí ela vai falar: olha, meu coração, eu sinto, eu preciso de Cristo. Aí ela vai entender a mensagem foi plantada nela. E o amor de Deus vai resgatar ela. Aí vai acontecer uma reconciliação dela com Cristo, através daquilo que eu ministrei. Então esse que é o objetivo do Geração, você está entendendo? Então eu vou falar aqui um pouco da base de trabalho. Fala bem assim, ó. Pegando aqui o livro da administração, né? A base da nossa pregação é Cristo. Na nossa pregação, homem nenhum é glorificado. Foi falado já, né? Neste trabalho não queremos agradar ninguém, mas somente a Cristo. Se eu agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Como um soldado deve agradar aquele que o alistou para a guerra. Neste trabalho, vamos mostrar a essência do Evangelho. Né? Tá muito barulho. Mas o que é Evangelho? Né? O que é Evangelho? Tá? Não vai saber. Palavra de vida do grego. O que é Evangelho? Quer dizer, Evangelho. Ou seja, mantendo o significado de boas novas. O que é Evangelho? Boas novas. Né? No plural é boas notícias. Tá? Entendeu o que é Evangelho agora? Quando digo Evangelho, é boas novas. Boas notícias. Entendeu? Esse que é Evangelho, tá? Então o Evangelho é boas novas, boas notícias, né? No plural, boas notícias. O Evangelho que pregamos é o Evangelho de Cristo. Sendo, olha só, o Evangelho que pregamos é o Evangelho de Cristo. Sendo o seu nascimento, sofrimento, sua pregação, sua morte e ressurreição. Isso é a base do Evangelho, tá? Engraçado que não falou de dinheiro, riqueza, dízimo, oferta, não falou de nada disso, né? Projeção. Pegou essa sacada aí? Olha só de novo, ó. Então o Evangelho ele é isso aqui, ó. Ele é boas novas, né? Boas novas, sim ou não? Tem alguém aí? Então o Evangelho é boas novas. O Evangelho que pregamos é o Evangelho de Cristo, sendo seu nascimento, seu sofrimento, sua pregação, sua morte e ressurreição. Tá? Não falou nada de, né? De dinheiro, prosperidade, essas coisas, né? A base de desenvolvimento desse trabalho. A base de desenvolvimento desse trabalho foram os livros que narram a história de Cristo e narram a história do Evangelho, como Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos dos Apóstolos. Pelo menos esses 5 aí, tá? Estou falando para você saber o que é Evangelho. Vamos supor, quem está vendo ali nós ali, né? Pela YouTube ali. Ela quer saber o que é Evangelho? É facinho. Você pega lá, Mateus, vou falar comigo. Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos dos Apóstolos. Ela já vai saber rapidinho o que é Evangelho. Quem está entendendo? Beleza? Fica a dica aí, né? Então, continuando. O Evangelho que pregamos não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de nenhum homem, mas conforme o Espírito, por favor, mas conforme o Espírito do Senhor que nos ensina. O nosso fundamento é Cristo. O Evangelho que pregamos é sem impedimento algum,
Porque não consultamos nem carne e nem sangue. E isso pregamos para que conheçam a verdade. Viu, Fred? A verdade. Quem é a verdade? Cristo, né? A verdade de Cristo. Ninguém vos prive da graça de Deus. E não anuleis a graça de Deus que há em vós. Jesus disse, se um cego, Jesus disse, um cego não pode guiar outro cego. Se somos guiados pelos homens, cegos de Cristo morreu em vão. Nesta casa é proibido o proselitismo. E que a graça de Deus, e o amor de Cristo e a comunhão do Espírito vos sejam multiplicados. Assim na nossa. Beleza, gente? Então é isso aí. Então a primeira impressão é a que fica. Quem já ouviu esse ditado? A primeira impressão é a que fica. Então, quando nós chegamos, Deus nos dá a oportunidade de chegarmos perto de uma pessoa, a primeira questão que nós temos que ter com ela de contato é falar de Jesus para ela, falar de Cristo para ela. Assim você vai estar compreendendo essa missão, né? Assim você vai estar compreendendo essa missão. Depois você pode fazer amizade com ela, pode comer um churrasco na casa dela, pode chamar ela para o aniversário da sua filha, pode, né? Mas o primeiro contato, olha aqui, ó. O primeiro contato, qualquer missionário do grupo Geração, o primeiro contato que nós temos que ter com a pessoa é o quê? Palavra de Quem tá Deus. compreendendo? É a palavra de Deus. A minha esposa ela foi ganhada assim, viu? Isso aí. O primeiro contato foi o quê? Não foi namorar, vamos namorar. Não, o primeiro contato foi o que ela falou aqui, né? O primeiro contato foi assim, não, nós somos sacerdotes, nós somos um trabalho de missão, né? Nós somos missionários do Senhor, nós vivemos disso, né? De pregar a palavra de Deus. Esse foi o primeiro contato. Foi o primeiro contato. Então o primeiro contato é esse, tá? Você quer trabalhar no grupo Geração, a primeira coisa que você tem que entender, o primeiro contato que você tem que ter com a pessoa é a palavra. Beleza? E nós fizemos aquela escadinha uma vez aqui já. Primeiro eu falo para a pessoa, eu falo de Cristo, mas eu posso também falar. Eu posso falar para o meu familiar, né? Você fala para a sua família, para os seus amigos, você pode falar. Pode falar para os conhecidos, né? Pode falar para um estranho, para os colegas. Mas o primeiro contato que você vai ter com a pessoa, você vai falar de Cristo para ela. Ela precisa saber que o mundo inteiro está perdido sem Cristo. Isso ela precisa saber, uma informação vital. Quem está nos vendo aqui vai saber. Primeiro você tem que falar que ela precisa de Cristo, que Jesus é a única chance, a única oportunidade que ela tem de ver Deus. Olha só, não outra coisa. É isso. Primeiro contato que você tem que ter com a pessoa é falar de Jesus para ela. Jesus como Salvador da vida dela, como Filho prometido pelo Pai para salvar a humanidade.